Olá, boa noite. Neste vídeo nós vamos abordar o assunto sobre cuidado com o que você ouve. E aí, como que você anda? Será que você tem dúvidas sobre as influências que nós sofremos? Neste vídeo nós vamos abordar um pouquinho sobre essas influências. Vamos lá. Nós somos um ser totalmente influenciável desde a conversa, ciclo de amizades, músicas, tudo ao nosso redor, né? Vou trazer aqui um exemplo. Quando a pessoa ela está em um momento, que eu vou falar que é o que mais acontece, né, de sofrência, né, ali em relacionamento, quando o relacionamento acabou, quando foi traído, o que acontece? Coisas que fazem sintonia, né? Conexão ali com o momento dela, ela vai buscar a música daquele timbre. E aí ela entra naquele processo ainda mais de sofrimento, fica mexendo naquele baú o tempo todo das suas feridas, né? Aí vem mais raiva, vem mais tristeza, vem desgosto, uma série de sentimentos e emoções. Isso é saudável? Não, gente, isso não é saudável, isso é péssimo para a nossa saúde física, mental, emocional. Mas nós precisamos passar por isso. E o que acontece? Isso entra muito dentro do ciclo vicioso. Quando você entende, você passou por uma determinada situação, né? Ali, eu estou usando aqui o exemplo do relacionamento. Sofreu, aconteceu todo o cenário ali. Mas aí o que acontece? Em vez de você se agarrar aquela dor e ir lá pro fundo do poço, você olha para ela, você ressignifica e caminha. Mas toda vez que você baixa a tua vibração para ir buscar, querendo ou não, esses lixos lá no fundo do baú, vai te desequilibrar, porque nós somos um ser totalmente emocional, né? Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Logo, nós somos um ser totalmente emocional, nós somos movidos pelas nossas emoções. Começa a se observar quando, por exemplo, você está numa situação de conflito, como que você reage, como que seu coração fica, né? Dependendo da situação, a pessoa só bater tipo aquele calor subiu. É o quê? É a emoção dela, é a raiva. Então, o que acontece? Então, tudo isso faz parte de nós. Mas será que a gente, porque ela faz parte de nós, a gente tem que viver ali com raiva o tempo todo, triste o tempo todo, com inveja das pessoas e etc? Não. O que acontece? As nossas emoções, elas vêm para nos trazer um grande ensinamento. Eu costumo falar sempre que tudo tem dois caminhos, né? Tem aquela emoção, por exemplo, vou usar aqui o exemplo da raiva, né? Que você explode com todo mundo, você briga, e aí na maioria das vezes perde a razão e muitas vezes faz coisas que até depois vai se arrepender. E tem aquela raiva que vai te estimular, te motivar a sair da situação que você tá. Que tipo assim, eu fui na força da raiva, do ódio, entendeu? E que o quê? Te estimulou a sair dali porque você estava cansado daquela situação, né? E aí, voltando a esse cenário, isso é o quê? Tudo são influências, né? Entra num ambiente onde tem muitas pessoas tóxicas, movidas à raiva, ou mesmo até o tempo todo ali de relacionamento, que tem pessoas que ela sai de um relacionamento abusivo, ela cai em outro. Ela sai de um, ela cai em outro. É o ciclo vicioso. Porque ela não olhou pra ela não foi curar as feridas dela, que é o que tá criando esse imã com os outros tóxicos. Então, quando a gente começa a identificar tudo isso, poxa vida, eu não saio desse ciclo vicioso, o que é que está acontecendo? E é aquela coisa, não busque curar nada no outro, porque você não vai conseguir, você só vai se frustrar. Você tem que identificar o que em você cria sintonia com o outro, se é saudável ou não. Nesse caso, né, voltando para o relacionamento ali, para as músicas, para as frequências, isso entra muito a lei da atração. Comece a analisar que tipo de vida você deseja ter. Mas quais são os comportamentos e hábitos que você está tendo agora? E quais são os seus pensamentos? Tudo isso influencia na tua busca, né? Às vezes acontece muito assim, né? Dentro das técnicas terapeutas,
terapêuticas e eu acompanho muita coisa, né? Inclusive um meio terapêutico ali para entender mais e tirar aprendizado dali. Eu vejo muitas pessoas reclamando de que fez a terapia, mas não serviu de nada, foi pior. Mas por que será que aconteceu isso? Tudo, lógico, depende também do terapeuta, né? Eu costumo falar sempre que tem terapeutas e terapeutas, mas tem aquela parte que 50-50, tipo 50% a minha responsabilidade e 50% a responsabilidade da pessoa. Será que ela se entregou naquele processo? Será que ela se permitiu olhar para tudo aquilo que ela se negava o tempo todo? E aí, o que acontece? Cada vez que eu vou mexendo lá naquele baú, que eu me referi lá atrás, mas que eu vou limpar, remover dali o que não faz mais sentido para mim, esvaziar, tudo muda. É diferente de a pessoa pegar, vamos dizer que eu dou exemplo, pegar o celular e ficar ali revivendo fotos, conversas, músicas, que não vai fazer bem. Isso é mexer no baú tóxico, né? Então, por isso que é importante a gente entender, buscar entender o que está acontecendo com a gente e ter a compreensão de que sim, nós sofremos todas essas influências. Por isso que muitas vezes tem pessoas que ficam, né, vai mexer nessas situações, ficam pior, né, uma certa resistência que elas têm. Então, se você quer que a tua vida caminhe, que ela progrida, que, enfim, você encontre a tão sonhada expansão da consciência, você vai ter que mexer nesse baú. E aí, dentro das técnicas terapêuticas ali, você vai ter que fazer sua parte também para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível. E assim, infelizmente ou felizmente, tem as catarses que faz parte desse processo. Que muitas vezes é o quê? É tudo que estava ali reprimindo, você vai colocar para fora, vem uma crise de choro, vem uma série de coisas, às vezes, naquele momento que mexeu naquilo, não ficou legal, por quê? Porque você teve que reviver algo. Mas o quê? Para você curar aquela ferida e deixá-la cicatrizada. Para que você não crie sintonia, inclusive, com mais situações tóxicas, seja em relacionamento, seja com amizade, seja no seu ambiente profissional, seja familiar, né? Com narcisistas. Porque o que acontece muito hoje? As pessoas, elas estão, quando olha, elas estão lá dentro da teia do narcisista, né? Porque tem um contexto ali por trás que elas criam uma certa conexão com eles, que são as feridas, né? Narcisista, o prato preferido dos narcisistas são as feridas emocionais de todos nós. É onde eles chegam ali, sabe aquele verdadeiro Dom Juan? Te oferta tudo, te dá flores, se coloca no seu lugar, fala que entende tudo que você tá passando. Depois que você cai na teia dele, na arapuca, na armadilha dele, meu amigo, já era. Até você se dar consciência da situação que você tá vivendo e do quanto que tá acabando com o teu emocional, vai entender. E tudo isso que vamos sofrendo influências. Então, a influência de música, cheiros, relacionamentos. Sabe aquela coisa, né? Pegando essa parte dos relacionamentos. Quando você convive demais com uma pessoa, você acaba pegando os mesmos hábitos, as mesmas manias. Ou tipo, se a pessoa é agressiva com você, você acaba sendo agressiva também. É influência. Então, começa a analisar. Traz isso pra tua vida. Que tipo de influência você quer pra sua vida? Como que você tá vivendo hoje? Você tá cansado disso tudo? Então você vai ter que dar um passo desafiador, você vai ter que ter muita coragem. Quebrar mais uma barreira. Mesmo com medo, vencer tudo isso e sair dessa situação. Porque não adianta ficar reclamando, se lamentando. Porque você vai estar nesse mesmo ciclo vicioso, sofrendo essas influências. E a partir do momento que você tomar a decisão de sair dessas influências, muita coisa vai mudar. No início vai ser desafiador, com certeza que vai. Isso eu falo com experiência. Mas depois você vai criando autonomia. Você vai conquistando a sua independência em todos os sentidos e segurança. Você vai passando a se conhecer, entendendo que ninguém tem um poder sobre você. Mas até lá tem um caminho a ser percorrido. Então, pensa sobre isso. O que é que você quer ser influenciado hoje? Isso entra dentro da lei da atração, né? Ou, por exemplo, você quer atrair a prosperidade e a abundância, então ouça músicas de alta vibração.
que eleve o teu nível de consciência, porque você vibra, você tá alegre, você tá pensando alto, automaticamente você emana para o universo tudo aquilo que você tá vibrando, para a lei da atração, pro lado positivo. Mas se você tá naquela lei da atração, que só reclama, só resmunga, nada tá bom, nada presta, e só vibra baixo, você vai atrair mais mesmo. Então comece a analisar. O que é que você quer atrair para sua vida? Começa a mudar teus hábitos. Ah, mas eu gostava tanto dessa música. Tá, mas olha qual que é a vibração dela. Será que é necessário pro teu momento? Né? Eu, por exemplo, tinha muitas músicas que eu gostava muito, principalmente muitas sertanejas, e eu comecei a eliminar do meu Spotify. E, inclusive, isso pode até gerar aqui uma polêmica, né? Porque hoje tudo vira polêmica, você não pode falar mais nada. Mas de tanto eu buscar, eu fui entendendo ali que tudo aquilo que baixa a nossa vibração não é saudável. Às vezes não foi feito com esse intuito, né? Foi o que a pessoa estava vivendo no momento, perfeito? E aí o que acontece? Se a gente não tá legal, ou se a gente não quer mais aquilo, a gente vai criar sintonia com aquilo e vai baixar nossa frequência, né? E hoje eu evito, inclusive, eu sou uma pessoa, né, quando me perguntam qual que é a minha religião é Deus. Mas eu sou uma pessoa totalmente espiritualista. Mas eu sou apaixonada pelas músicas gospel, eu amo demais, porque pra mim elas trazem muita força ali, muita verdade, muito tudo, né? Mas quando eu nas minhas buscas, eu fui entendendo que quando ela traz ali o lado do sofrimento, ela também baixa a frequência. Isso não é um ataque, tá, gente? É consciência. Então eu sim continuo usando, ouvindo, né, muitas músicas gospel, mas eu busco ouvir aquelas que só eleva a frequência. Porque eu estou buscando algo, né, dentro da lei da atração para elevar a minha frequência, para eu atrair tudo aquilo que eu quero para minha vida. Então como que eu vou atrair tudo aquilo para minha vida da melhor maneira possível se eu estou numa verdadeira montanha russa? Quando que esse equilíbrio vem? Então é sobre isso, alinhar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos chakras, né? Alinhar a nossa mente para que as coisas comecem a fluir melhor e a gente consiga viver a vida, gente, com qualidade de vida e não como as pessoas estão hoje, explodindo demais, gritando. Elas não conseguem ouvir ninguém, elas não conseguem se observar, elas não conseguem perceber como o corpo delas reagem às devidas situações. Elas só querem vomitar tudo que tá dentro delas. Mas aí o que acontece? É um direito delas? Mas em quem elas vão fazer isso? Às vezes a outra pessoa não tem culpa de nada. E aí? E vira aquele ciclo vicioso que aí vem as brigas e os conflitos. Por isso que é importante cuidar da nossa saúde mental, estar em dia ali com a nossa terapia, para cuidar primeiramente de nós, né? Qual que é a pessoa principal da sua vida? Não é o teu pai, não é o teu marido, não é a tua mãe, não é o teu filho. É você. Porque se você não estiver bem, nada vai estar bem ao teu redor. Entendeu? Então, é que nem no Primeiros Socorros, ali no curso de Primeiros Socorros, eu fiz uma vez, que eu já fiz fisioterapia, já fiz um ano. E lá eu aprendi isso nessa capacitação. Você vai socorrer alguém? Beleza. Mas a prioridade é a tua vida. Não coloca em risco a tua vida por causa do outro, né? No avião, por exemplo, quando a orientação que vem ali é quando a máscara cai, não é você socorrer o teu amigo do lado, é você. Porque aí depois que você está alinhado, harmonizado, está em ordem, né? Você vai ter estrutura para auxiliar os outros. Então, a nossa saúde mental, emocional, espiritual entra dentro de tudo isso. Como é que nós vamos socorrer os outros, auxiliar os outros, né? Isso até serve para mim como terapeuta. Como que eu vou auxiliar as outras pessoas que chegam até a mim se eu não estiver bem? Se eu não estiver estruturada, capacitada para auxiliar essas pessoas? E tudo isso é frequência, né? Então, cada vez mais que você vai buscando elevar a tua frequência, aumentar o teu nível de expansão da consciência,
Buscando sempre o autoconhecimento, você vai transformando todo o seu cenário ao teu redor. Você vai percebendo o que é saudável para você, o que não faz mais sentido, e automaticamente o universo vai trazendo para ti tudo aquilo que você precisa experienciar para amadurecer. Vai haver momentos, deixa eu te contar um segredo aqui, que não vai ser legal, mas faz parte do nosso crescimento. E aí você vai perceber o que é bom, o que não é, o que você... Quais são os comportamentos que você não deseja ter porque não é legal. E você vai trabalhando tudo isso dentro de você. E vou te contar com toda a segurança do mundo. Você vai encontrar nesse caminhar a tua melhor versão. E o nosso bate-papo hoje foi sobre isso. Quais são as frequências que está te influenciando? Busque o teu autoconhecimento, a tua verdadeira saúde mental, emocional e espiritual, para que você fique alinhado para viver a vida com mais qualidade de vida. E aí, curte, comenta, compartilha aqui na página, né? E me apoia aí nesses novos desafios que eu também estou me propondo a viver agora. Eu sou a Rosinha Cavazotti, sou terapeuta integrativa, pós-graduada em inteligência emocional, empreendedora e pós-graduando em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Beijos e até o próximo vídeo.